Nós vimos que a primeira e a segunda equações constitutivas foram definidas para um teste unidimensional de tração ou torção. Mas nós já vimos em aulas passadas também que o estado de tensões e deformações num ponto é dado pelos tensores tensão e deformação, com 6 componentes independentes. Se o material é linear, a relação linear mais geral possível entre tensão e deformação é escrito dessa maneira matricial. Essa relação é chamada de lei de Hooke generalizada, e cada constante que aparece nessa equação é uma propriedade do material. Para nós determinarmos essas constantes, nós precisamos definir mais um parâmetro. Em 1806, Poisson percebeu que, ao tracionar uma barra, ela aumenta seu comprimento e, ao mesmo tempo, reduz a sua seção transversal, independentemente da forma da barra. Mais ainda, Poisson percebeu que as deformações laterais são iguais. Essa relação entre as deformações laterais e as deformações longitudinais é o coeficiente de Poisson do material. As deformações laterais são as mesmas para materiais isotrópicos, materiais em que a propriedade é a mesma em todas as direções. E para praticar, vamos ver isso no exercício, em que uma barra é tracionada e são dadas as variações no seu comprimento e no seu diâmetro, e o exercício pede para nós determinarmos o coeficiente de Poisson do material. Aqui está a nossa barra. O exercício falou que a barra tinha originalmente 500 milímetros e o seu comprimento variou 300 micrômetros. Um diâmetro originalmente de 16 milímetros e esse diâmetro variou menos 2,4 micrômetros. A barra aumentou de tamanho e o seu diâmetro diminuiu. A deformação longitudinal εx é o ΔX sobre L0, 600 microns. A deformação lateral εy é o ΔY sobre o diâmetro inicial D0, menos 150 microns. O coeficiente de Poisson, menos deformação lateral sobre deformação longitudinal. Esse menos aparece só para o coeficiente de Poisson ser uma grandeza positiva, 0,25. E aqui tem um segundo exercício de uma barra de alumínio, cujas propriedades foram dadas, e o exercício deu o deslocamento da barra e pergunta a variação no diâmetro da barra e a carga P correspondente. Aqui está a minha barra sendo tracionada, esse comprimento foi dado, L é 1,5 metro, esse diâmetro 30 milímetros, a barra E, 75 gigapascal, coeficiente de Poisson 1/3, e a variação no comprimento é de 3,6 milímetros. A variação no diâmetro, bom, a deformação longitudinal é o ΔL sobre L, 0,0024. A deformação lateral é menos o coeficiente de Poisson vezes a deformação longitudinal, menos 0,0008. Então, a variação no diâmetro é a deformação lateral vezes o diâmetro original, menos 0,024 milímetros. Então, essa barra, ao ser tracionada, o seu comprimento aumenta 3,6 milímetros e o seu diâmetro diminui 0,024 milímetros. Quem é essa força P correspondente? Bom, a tensão normal na minha área, tensão normal é a força sobre a área. Mas a tensão da lei de Hooke é o E vezes ε. Então, a minha força P é o E ε vezes A, 75 gigapascal, 0,0024, vezes a área da seção transversal. A minha força P, 127 kN. Deformações positivas indicam alongamento do corpo. Força P positivo indica forças para fora, forças de tração. Definido o coeficiente de Poisson, nós podemos determinar o efeito do carregamento multiaxial usando o princípio da superposição. Se o corpo está sujeito a tensões normais em x, y e z, cada tensão vai provocar alongamento em uma direção e contração nas outras. A deformação em x, por exemplo, é σx sobre e, devido à tensão em x, menos a deformação devido à tensão em y, menos a deformação devido à tensão em z. Então, a deformação total em x é a soma dessas três. A mesma coisa vale para as deformações em y
e para as deformações em Z. Esse conjunto de equações são as equações para o carregamento multiaxial, que advém diretamente da hipótese de material isotrópico e da definição do coeficiente de Poisson. E para o caso de deformações de cisalhamento, como o material é isotrópico, ele não possui direções preferenciais para deformação angular. Então, as deformações de cisalhamento são proporcionais às tensões de cisalhamento em cada plano. Combinando os dois casos anteriores, nós chegamos na lei de Hooke generalizada, 6 equações que relacionam as deformações com as tensões do corpo, válidas para um material linear, elástico, homogêneo e isotrópico. Nós podemos representar a lei de Hooke generalizada de forma matricial. Aqui, as deformações estão escritas em função das tensões, mas nós também podemos inverter essa matriz e escrever as tensões em função das deformações. A matriz com as propriedades do material indica que 3 propriedades são necessárias para descrever completamente a relação entre as tensões e deformações do material linear, elástico e isotrópico. No entanto, é possível mostrar que essas grandezas não são independentes entre si. Conhecidas duas, a terceira pode ser determinada. Vamos ver como nós podemos usar essas equações na prática. Nesse exercício, uma barra é comprimida por uma força de 60 kN e o exercício pergunta a variação percentual no volume da barra. E depois, quais as tensões que devem ser aplicadas aos lados da barra se a variação do volume deve ser nula. Então, se essa é a nossa barra, um diagrama de corpo livre vai mostrar que a barra está sendo comprimida por essa força de 60 kN. A tensão normal é a força normal sobre a área, mas a tensão também da lei de Hooke é o E vezes o epsilon. A deformação longitudinal, εx, é o P sobre a E. Essa força P é de compressão, menos 60 kN. A área é uma seção quadrada de lado 20 mm, 20 mm ao quadrado, e o material, o módulo de elasticidade, é 200 GPa. Então, essa deformação εx é menos 750 microns. Menos é uma deformação de compressão. O comprimento do corpo diminui. As deformações laterais do coeficiente de Poisson, εy e εz são iguais, é menos o coeficiente de Poisson vezes εx, 225 microns. Veja, deformações positivas, deformações de tração. As dimensões em y e em z aumentam de tamanho. A dilatação volumétrica do corpo, E, é o εx mais εy mais εz, menos 300 microns. Se a dilatação volumétrica é negativa, isso indica que após a deformação, o volume do corpo diminuiu. O volume inicial é 200 vezes 10 a terceira milímetros cúbicos. A variação no volume é a dilatação vezes o volume inicial, menos 60 milímetros cúbicos. Quando esse corpo é comprimido, a área da seção transversal aumenta, o seu comprimento diminui, mas o volume total do corpo também diminui. Para que a variação no volume do corpo seja zero, nós temos que aplicar tensões de tração nas outras direções. E o exercício falou que essas tensões em y e em z são o sigma que nós temos que determinar. Da lei de Hooke generalizada, εx é 1 sobre E, sigma x, menos coeficiente de Poisson, sigma y e sigma z são iguais, menos 2 ni sigma. E a deformação lateral, εy, é 1 sobre E, sigma menos ni, sigma x mais sigma, rearranjando dessa maneira, e o εy é igual a εz. Nesse caso agora que nós temos tensões em x, y e z, a dilatação volumétrica é a soma dessas componentes. É isso daqui. Se o exercício pede para que não haja variação no volume, a minha dilatação volumétrica é zero. Então, eu posso resolver essa equação para o meu sigma em função do sigma x conhecido. Sigma é menos meio de sigma x. Se sigma x é menos 150 MPa, o meu sigma é 75 MPa. Veja, positivo vai tracionar o meu corpo em y e z. Faz sentido. Se com a aplicação da carga compressiva o volume do corpo diminuiu,
eu tenho que tracionar esse corpo nas direções em y, z para compensar esse efeito, de forma que a variação total do volume, agora com essas tensões, seja zero. Vamos ver esse outro exercício, que fornece o campo de deslocamento dos pontos de um sólido, e o exercício pede o módulo de cisalhamento do material, os tensores tensão e deformação, e as forças normal e de cisalhamento no plano delimitado pelos pontos dados. Como nós vimos, duas propriedades do material são suficientes para nós descrevermos completamente a relação tensão-deformação. Se E é 80 GPa e o coeficiente de Poisson é 0,25, o meu módulo de cisalhamento G é o E sobre 2, 1 mais Ni, 32 GPa. O exercício também deu o campo de deslocamentos desse corpo. Então, eu sei que as componentes de deslocamento, U, V e W, são essas funções de x, y e z. Nós vimos em aulas passadas que as componentes de deformação nós podemos escrever em termos das derivadas das componentes de deslocamento. Então, aqui, no tensor deformação, a diagonal representa as deformações normais e esses termos fora da diagonal, as deformações de cisalhamento do corpo. Posso calcular essas derivadas, o meu tensor deformação é esse daqui. Da lei de Hooke generalizada também, eu posso escrever a tensão em função da deformação. Essa matriz com as propriedades do material eu posso escrever usando esses parâmetros de Lamé. 2μ E sobre 1 mais Ni, lambda E Ni, 1 mais Ni, 1 menos 2Ni. Calculo esses dois parâmetros, a minha matriz com as propriedades do material é essa daqui, então as minhas componentes de tensão é esse produto matricial. As componentes de deformação eu já determinei, então as componentes de tensão são essas. Ou, escrito no meu tensor tensão, dessa maneira. Para determinar a força normal e a força de cisalhamento agindo nessa superfície, eu vou observar o seguinte. Primeiro, essa superfície está no plano YZ, os pontos 0, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Se essa superfície está no plano YZ, um versor normal à superfície, o versor N, é o versor que aponta na direção X. 1, 0, 0. Da fórmula de Cauchy, o vetor tensão é o sigma vezes N. Ou seja, é o vetor tensão agindo nessa superfície. O vetor tensão desse produto matricial é o 160, 0,96 MPa. Já vimos também a componente normal do vetor tensão, Tn, é o produto escalar, Tn, na direção N. Esse produto escalar me dá 160 MPa na direção N. Então, o vetor tensão normal é 160, 0, 0 MPa. Tem o vetor tensão normal constante multiplicado pela área, eu tenho a minha força normal. Isso aqui é um triângulo. A área desse triângulo, base vezes altura sobre 2, meio metro quadrado. A força normal é o vetor tensão constante vezes a área, 80 vezes 10 a sexta newtons, 80 meganewtons. E a componente tangencial, o vetor tensão tangencial é o T menos Tn, 0, 0,96 MPa. A força de cisalhamento, ou a força tangencial à superfície, é o vetor tensão de cisalhamento constante vezes a área. 0,096 vezes meio, 0,048 meganewtons. Determinei as duas componentes da força normal e tangencial agindo no plano dado. Esse exercício agora fornece as dimensões de uma barra de cobre num estado biaxial de tensões e pergunta as novas dimensões da barra após a aplicação das cargas. Aqui está o meu bloco de cobre. O exercício deu a tensão em X, 800 MPa, e a tensão em Y, 500 MPa.
Σx de tração, 800 MPa positivo, σy de compressão, 500 MPa negativo. E as outras componentes de tensão são todas zero. O exercício deu as propriedades do cobre e deu as dimensões do meu bloco. Da lei de Hooke generalizada, então, eu conheço todas as componentes de tensão, conheço as propriedades do material, posso calcular as minhas deformações em x, y e z. Determino as minhas componentes de deformação, os novos comprimentos do bloco após deformação, a' é o A 1 mais εx, B' é o B 1 mais εy, C' é o C 1 mais εz. A', 302,4 mm, B', 49,68 mm, C', 19,98 mm. Veja que esses resultados fazem sentido. Em x eu tenho tensões de tração e em y tensões de compressão. O efeito da tensão em x é aumentar o corpo de prova na direção x. O efeito da compressão em y é aumentar o corpo de prova na direção x. Deformações positivas. Em y, a tensão em x diminui o tamanho em y. A tensão em y também diminui o tamanho em y. Deformações negativas. E em z, eu tenho o efeito contrário. A tensão em x diminui o comprimento em z. A tensão em y aumenta o comprimento em z. E nós vemos, como a tensão em x é maior que a tensão em y, o efeito da tensão em x é maior. O comprimento em z também diminui.